Vamos lá, Caião. O cara tá aqui fazendo uma pergunta para você. Ele fala assim: olha, Caio, por favor, eu preciso elucidar essa questão. Pois sempre que eu converso com algum reformado conservador sobre esse tema, eles vêm com essa objeção em relação ao igualitarismo total dos papéis homem e mulher na igreja. Eu comecei a ler a pergunta dele do final. Da igualdade, né? Igualitarismo é uma ideologia. Eles vêm com essa objeção em relação ao igualitarismo total nos papéis homem e mulher. A palavra era igualdade, a palavra é certa. Igualitarismo, todos esses ismos já pervertem qualquer que seja... Porque o projeto do Novo Testamento não é igualitarismo, é igualdade. Entendi. Aí ele fala assim, Caio, eles dizem defender que o homem e a mulher são iguais perante a Deus em valor, conforme o princípio de Gálatas 3:28. Bom, o que eles dizem eu sei, porque eu estou aí nessa história desde antes de haver esse mundo, né? É. Mas que baseado no argumento teológico de Paulo referente à queda no Éden, em 1 Timóteo 2... Ai, não, eu vou ter que ouvir os textos bíblicos. Não, eu tô te poupando dos textos. É, que eu sei de cor, antes dele nascer. Isso. Já defendia. Tem um livro escrito sobre isso, A Mulher no Projeto do Reino de Deus. Tem um monte de textos aí no portal. Ele fala, onde a mulher não poderia ter autoridade sobre o homem, deveria sujeitar a ele naquela questão. Eu também sei, ele pode me poupar isso aí, não é? Muito mesmo, meu filhinho. Eu tô nessa há muitos anos. Isso aí não começou outro dia. Esses reformados estão aí há séculos, dizendo as mesmas coisas. Eu os conheço pelo nome, conheço tudo. Conheço as mulheres, os filhos, os sogros, as sogras. Conheço a história, conheço, entendeu? Não é novo, é repetido. Isso é novo para você. Mas eu já os enfrentei em muitas ocasiões, em muitos presbitérios, em muitos encontros de pastores, justamente dizendo o oposto. Agora, o Braulio sabe que esse tipo de questão sobre Paulo, chega aqui, é só abrir aí em princípios imutáveis, aplicativos relativos. Como circunstanciais. Como? Circunstanciais. Princípios absolutos, aplicativos imutáveis. Paulo sabia que em Cristo é um problema, vocês não leem a Escritura, nem me ouvem, porque se viesse aqui eu vou repetir milhões de vezes a mesma coisa agora. Paulo diz que em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem diferenças de nenhuma natureza. Em Cristo não, em Cristo. Não tem nada mais elevado do que estar em Cristo. Não tem nenhum lugar além de Cristo para si, entendeu? Não existe depois de Cristo, em Deus é diferente. Não, Cristo é Deus, em Cristo, aonde tudo o que é final já me está garantido e reservado. Está garantido e reservado que em Cristo, quando a gente tem a mente de Cristo, o mundo deixa de ser dividido entre homem e mulher, como aqui na minha casa não tem esse negócio de quem manda no que, nem em quem. Não tem. Ela é tão sábia quanto eu. Ela é tão apta quanto eu. Ela pode fazer o mesmo bem que eu e pode fazer melhor do que eu. Isso só existe na cabeça de machistas, chauvinistas, misóginos, apavorados, homofóbicos. Do contrário, em Cristo, quem pensa como Cristo, não faz diferença entre Lázaro, Marta, Maria. Assim como Paulo não fazia entre Priscila e Áquila e todo mundo, homens e mulheres. Ele cita na lista de Romanos 16, homens e mulheres que o precederam em Cristo, já estavam em Cristo antes de mim, menciona alguma delas no nível apostólico da percepção e da consciência. Agora, em Cristo não há também escravos e libertos, mas Paulo dá um conselho para escravos. Embora fosse uma abominação que houvesse escravos, ainda havia, porque a sociedade é atrasada, a civilização era atrasada. O judaísmo ainda admitia escravos.
os gregos e romanos tinham escravos, era status, era como possuir robô de inteligência artificial, capacitadíssimo. Era um asset importante, era um recurso de tecnologia de última geração, era ter escravo. Então Paulo que diz, em Cristo não deve haver escravo, ele que escrevendo a Filemon diz, olha, se você quiser ser mesmo de Cristo, liberta Onésimo e o trata como irmão, acabou, quebra esse grilhão, para a cruz ser completamente verdadeira para você, está lá na Epístola de Paulo a Filemon, o bilhetinho. Em Cristo não há escravo. Mas por que ele dá o conselho ao escravo? Trate bem seu patrão, não trabalhe de maneira fingida, não sirva apenas cumprindo a sua estrita obrigação, se ofereça para fazer mais do que lhe seja pedido. Faça isso como se você estivesse trabalhando para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí diz ao patrão, não maltrate o seu escravo, trate-o com respeito, com dignidade, como irmão, porque tu mesmo tens Senhor no céu. Mas em Cristo, quem quiser ser de Cristo mesmo, deixe para lá essa história de escravo. Assim como em Cristo não há judeu, nem grego, nem brasileiro, nem americano, nem russo, nem palestino, não há em Cristo essa idiotice tinha e tem que acabar. Infelizmente não acabou até hoje, mas é uma idiotice de acordo com o Evangelho. Assim também, em Cristo não há homem nem mulher. Portanto, não existe isto. O que existia era onde? Era na sinagoga, onde mulher estava e está separada de homem até hoje. Crer nisto é ser discípulo do Muro das Lamentações, onde as mulheres estão à direita do muro e os homens à esquerda. Crer nisso é continuar na velha aliança. Em Cristo, homens e mulheres sentam juntos em volta da mesma mesa, em volta do mesmo Senhor. Em Cristo, a primeira testemunha é uma mulher. Se mulher não pudesse falar na igreja, Jesus teria ressuscitado para alguém que não poderia contar. Maria Madalena, olha, eu ressuscitei, mas não fala nada para ninguém, tá? É um segredo, porque você é mulher, você não pode ter visto o ressuscitado, nem pode anunciar a ressurreição, nem pode pregar a ressurreição, não podia ser testemunha da ressurreição, afinal, não sei nem por que eu apareci primeiro a você, Maria. Ai, Jesus. Eu fui pastor reformado sem nunca conseguir ter um coração reformado, porque o meu nasceu de novo. Não foi reformado. Não tem remendo aqui, tem um novo coração. Tiraram o de pedra e não reformaram, me deram um novo, de carne. Aí para mim o que vale é Jesus, é o modo como Jesus tratou as mulheres, ele é a chave hermenêutica, é o modo como Paulo botou um princípio maior, que é em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem isso, nem aquilo. O resto são os aplicativos circunstanciais. Tinha a ver com os outros, para que não os escandalizemos. Tem a ver com o que, para que não os escandalizemos. Há 2000 anos atrás, agora o cara vem. 2000 anos depois, com esse argumentozinho. Desculpa. Como eles agora resolveram deixar a barba crescer para ficar igual aos puritanos do século XVI, com a barba aqui. Isso dá mais santidade, mais seriedade. Dá, cara. Também, mulher, calada em casa, o homem que fala. Desculpem, meus filhos, mas vocês são uns tolos, uns atrasados, uns entes monocelulares, que não saíram do caldo amébico, da primitividade, não desenvolveram nenhuma consciência do que seja estar em Cristo segundo o Evangelho. Agora, quanto a você, meu filho, não me pergunte mais isso não, se tem um lugar onde isso está explicado, resolvido, aos milhares, é aí. Inclusive no texto que o Braulio pegou para você, eu espero que esteja à mão. Tá aqui, Caião. Para você ler. Aqui, ó. Cadê o texto? Aqui, ó, princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. Se você ler, pelo menos esse texto, tem um monte de outros aí.
Você lê pelo menos esse, você entende. Aham. Entende tudo e nunca mais vai ter dúvida sobre isso, nem sobre coisa alguma. Mas, ó, Caio, ele volta, ele fala assim, ó, ele tá com a gente aqui, tá? Ele fala assim, Caio, eu li esse texto que você tá pedindo no site, mas o pessoal diz que essa diferença que Paulo coloca não é um aplicativo circunstancial e que o argumento de Paulo é teológico e não cultural, conforme 1 Timóteo 2, 13 e 14. Não é. É a passagem que eu queria que você explicasse para mim. Então leia. Entendeu? Peraí que eu vou pegar aqui, Leia eu não separei ela. Porque não tem isso, meu filho. Não existe mandamento de vida que não promova vida. O texto de Timóteo, onde Paulo diz, pois quem foi enganado foi Eva. 1 Timóteo. Porque ele diz lá, pois quem foi enganado foi a mulher e não o homem. É por isso que a mulher não deve falar. Esse é o argumento supostamente teológico. Você quer que a... Leia, por favor. Tá, 1 Timóteo 2, 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Isso. Aí 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, Isso. sendo enganada, caiu em transgressão. E daí? Não, daí é o E quê? daí que quem foi parida pelo Espírito Santo foi uma mulher que gerou o Verbo encarnado. E o Verbo encarnado não tratou em momento algum mulher nenhuma assim. Esse é argumento inteiro, cala a boca de Paulo. Paulo sentado aqui dizer, meu irmão, então por que Maria Madalena foi a primeira testemunha para ela não dizer nada? Ou era uma afirmação de que a mulher é a mais enganada? Se a mulher é a mais enganada, eu não devo crer no testemunho da ressurreição de Jesus que me veio por uma mulher. Os homens ficaram sabendo disso porque uma mulher contou a eles. Então o evangelho não pode ser pregado. Porque Paulo, argumentando isso a Timóteo, lá no meio de judeus, cristãos, judaizantes, fazendo uma média ponderada para escandalizar menos. Eu digo, Paulo, meu irmão, eu fico com aquele que decidiu se revelar em primeiro lugar a uma mulher na manhã da ressurreição. E o que você tem a me dizer em contrário? E sinceramente, ele não teria. Aquele é um argumento judaico ainda. Não é o argumento da história. O argumento da história é que ele apareceu primeiro a Maria Madalena. E ela foi e ele manda, dize aos teus irmãos, vai e conta para eles que se dirijam a Galileia e lá me verão. Essa é a maior de todas as pregações. Cristo ressuscitou e disse para vocês todos irem para Galileia porque lá vocês o verão. Vocês vejam a diferença de ter Jesus como a chave hermenêutica. Quando você tem Jesus como a chave hermenêutica, até os judaísmos da beirada da compreensão de Paulo caem por terra. Como eu tenho dito regularmente, tem um monte de coisas em Paulo que são meninices, que não tem a ver com o espírito e nem com a mente de Cristo. A zanga dele com os coríntios, os ressentimentos, as chateações, a loucura de dizer vamos entregar para Satanás, para o corpo para ele ser destruído. Para na outra carta ele vir dizendo, perdão, eu exagerei, não foi bem assim, chama o cara, vamos incluí-lo, tenham compaixão dele, não exagerem na dose. Paulo era só um ser humano. Tudo que Paulo disse que corrobora o que Jesus ensinou é eterno. Tudo que Paulo disse que não corrobora o que Jesus ensinou é um aplicativo circunstancial. Simples assim. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então ele dá uma patinadinha aqui, mas tem um aplicativo Como ele lá. dá, desculpa, eu já falei várias vezes, primeiro Romanos 9, 10 e 11. Tá. Ele foi para além do que ele devia ir. Chega uma hora que ele para e diz, ó, profundidade da riqueza. Mas ele devia ter dito aquilo 2 capítulos antes, para nem entrar na furada de onde não se pode sair. Ainda mais um cara como ele que habitava apenas o mundo pré-newtoniano, do tempo linear, de compreensões limitadas. Ele vai andando com a cabecinha dele
E eu mesmo, acompanhando aquilo, digo, não entra nessa, mano, você vai ficar encurralado ali na frente. A complexidade filosófica do processo é muito maior. A questão da relatividade espaço-tempo, do que é isso, é muito maior do que um caminho linear e cartesiano consegue alcançar. Até que ele chega, aí tem que apelar para o ciúme, de que Deus botou um grupo em ciúme contra o outro, imagina. Deus vai botar dois grupos em ciúmes. Derrama, dá oportunidade de salvação aos gentios para os judeus ficarem morrendo de ciúme 2000 anos. Desculpa, mas Deus tem coisa mais importante a fazer. E eu não encontro esse argumento no trato de Jesus de Nazaré para com a vida. Então, amigo Paulo podia ter dito a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, no início do capítulo 9, que estava de bom tamanho. De bom tamanho. O resto é uma tentativa enorme de fazer judeus e cristãos ficarem numa interdependência que eles nunca conseguiram realizar até o dia de hoje. O evangelho puro e simples não inclui aquilo ali. O evangelho puro e simples chama tanto judeus, quanto gregos, quanto romanos, quanto brasileiros, convida todos os homens a virem a Cristo Jesus. Sem explicação, sem pedigree, sem Abraão, Isaac, Jacó, sem Moisés, sem nada. É convergir tudo para a cruz. Os filhos de Deus, de verdade, convergem para a cruz, em Cristo Jesus. O resto, gente, essa argumentaçãozinha toda de vocês, eu vou morrer dizendo que vocês são os hereges da ortodoxia. São os hereges da ortodoxia, são tão ortodoxos que cultivam o que na ortodoxia é pentelho. E cospem na cruz de Cristo e se agarram aos pelos pubianos da produção religiosa da adolescência ou da infância da percepção. Me desculpem, mas a verdade é esta. Quem não gostar, eu não tenho nada a ver com isso, eu não dependo de vocês. Esse é o problema, vocês não têm onde me agarrar, não têm a quem recorrer. Vocês só podem falar com Deus a meu respeito e Deus é por mim. Quem será contra mim? Isso é que dá raiva em muita gente. Mas e aí, brother? Vamos lá.